Muy buenos días para todos y cada una de las personas que siempre nos asisten por medio de mi canal de YouTube. Sean bienvenidos todos aquí a mi programa. Aquí estoy con profesor aposentado Antonio Cicenando de Melo. Él es brasileño y nos va a contar algunas cosas, algunas inquietudes que tenemos, algunas curiosidades sobre la historia de Brasil. Espero que les guste, no vamos a indagar mucho en el tema, no vamos a profundizar mucho, pero sí por lo menos le vamos a dar algunos conocimientos básicos sobre la historia de Brasil. Es una historia muy interesante, así como todos los países tienen sus historias, así también Brasil tiene su historia. Entonces espero que les guste. Aquí con ustedes el profesor Antonio Cicenando de Melo. Ya él es un profesor aposentado, ya he pensionado hace muchos años. Entonces él está aquí a nuestro servicio y está a nuestra disposición para la entrevista. Entonces se presenta, por favor, señor Antonio, se presenta. Olá, bom dia. Eu sou Antônio Cizenando de Melo, professor aposentado já há 18 anos, porque eu tenho um problema de visão. Não que eu seja tão velho, pelo problema de visão que eu tenho. Senhor Antônio Cicenando de Melo, nós temos muita curiosidade sobre o Brasil, sobre sua história. Então eu gostaria primeiro saber quando foi descoberto o Brasil e como aconteceu esse acontecimento. Bem, oficialmente o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500, mas existem versões diferentes que constam em outras aqui no Brasil. Existem outras versões também desse descobrimento, mas como eu estudei na escola, foi no dia 22 de abril de 1500 que as caravelas, né, vieram de Portugal. Dizem que eles iriam para as Índias, que foi uma coincidência, aconteceu que eles veio parar aqui no Brasil, numa cidade chamada Porto Seguro, que eles ancoraram os navios e por lá começou todos os descobrimentos do Brasil, né? E os habitantes que já existiam aqui, que eram os índios, né, e chamavam o Brasil de Pindorama. E a partir daí o Brasil passou a ter outros nomes até chegar no Brasil. Tem esse nome Brasil por causa de árvores nativas, né, de cor avermelhada e que os índios usavam para tingir os tecidos. Então ele tinha esse árvore chamada pau-brasil, que até hoje existe em algumas regiões do Brasil. É muito importante saber sobre Brasil. Já sabemos que foi descoberto em 1500, en el año 1500, y que aquí habitaban muchísimos indios, como surgen los diferentes países que descubrieron después, pero ya sabemos que habitaban los indios. Entonces aquí habitaban muchísimos indios, y aquí existía un árbol llamado Pau Brasil, que ellos usaban esa tinta para teñir su cuerpo. Ustedes saben que los indios siempre usan unas tintas en los cuerpos, se tiñen el cuerpo, se usan pinturas y esa pintura la cogían de ese árbol. ¿Y quién fue Antonio Cicenando de Melo? ¿Quién fue que descubrió Brasil? Oficialmente consta como o português Pedro Álvares Cabral, né, que veio com a sua tripulação e tomou conta do sul do Brasil, e por lá até hoje existem, né, muitos índios ainda, em algumas pequenas tribos, e os outros foram dizimados pelos colonizadores que vieram a seguir depois do descobrimento do Brasil. E o que aconteceu com os índios depois? Os índios foram usados como escravos, foram mortos? O que aconteceu? Os índios, né, foram colonizados, né, foram por todos os portugueses que foram chegando, foram tomando conta das terras e foram, né, escravizados e dizimados, e existem poucos hoje em dia, né? E nessa viagem que Pedro Álvares Cabral descubriu o Brasil em 1500, que iban supuestamente para las Indias y ahí se tropezaron con Brasil. Por eso dicen que Brasil fue descubierto por acaso.
en 1500. Entonces, ¿quién más venía con Pedro Álvares Cabral? ¿Venía solo? ¿Ele vinha sozinho ou vinha com outras mais pessoas? Sim, vinham muitas pessoas, né? Eram 3 caravelas, né? Conjunto de navios, né? Que veio com vários portugueses juntos que escreviam para o rei de Portugal na época, né? E eles narraram, existem cartas que eles narravam de tudo que existia aqui no Brasil, né? Ok. Então, o nome de Brasil é por causa do pau do Brasil. É isso? Sim, por causa dessa madeira. E antes de ter esse nome, eles tiveram outros nomes, né? Terra de Vera Cruz, dizem que eram lascas que traziam que da suposta cruz que Jesus foi crucificado. E depois até chegar em Brasil, por causa desse pau-brasil que existia aqui na região aqui de Porto Seguro. Ok, entonces sabemos que el nombre de Brasil fue por causa de ese árbol, Pau do Brasil, que Pedro Álvares Cabral junto con otras personas provenientes de Portugal desembarcaron aquí en Brasil, en la parte sur de Brasil. Y ahí entonces los indios, muchos fueron muertos, otros fueron utilizados como esclavos y así sucesivamente. Es más o menos esa parte de los indios, esas cosas son parecidas con los otros países. Y sabemos también que Brasil es un país rico y era un país mucho más rico porque cuando ellos vinieron más que todo fue a traer la riqueza. Ahí comenzaron a llevarse el oro, la plata y así las diferentes minas comenzaron a explotar hasta llevarse la mayor riqueza. Entonces, ¿qué aconteció después? ¿Cómo fue la colonización de aquí, de Brasil? ¿Cuáles fueron los colonizadores, os principais? Então, aqui no Brasil teve colonização espanhola, holandesa, diversas regiões do Brasil tem, né, vários históricos de outras nações que tentaram também dominar o Brasil durante o período colonial, né? O governo português também distribuiu, né, dividiu o Brasil em 15 grandes capitanias hereditárias e foi doado para as pessoas, né, as famílias mais abastadas, para governar a região do Brasil, já que o Brasil é muito grande, em extensão, é muito grande, está em 5º lugar em extensão no mundo. E quais foram os principais colonizadores? Sabemos que os portugueses foi que descobriram o Brasil, mas também tiveram outras pessoas de outros países diferentes. Quais foram? Holandeses e espanhóis, tanto que o Brasil tem algumas regiões que, né, dominantemente foram colonizadas por outros povos também, por holandeses e espanhóis. Então sabemos que aqui em Brasil foi colonizado por diferentes países, tal como Holanda, isso mesmo de Portugal, de Italia, de alemanes también. Aquí hay muchísimo, principalmente en la parte sur, donde yo viví en Puerto Alegre, hay varias colonias de italianos y alemanes. Y eso de Brasil es muy rico en cultura. Aquí hay muchísimas partes de la cultura, como danza, comida, vestuario, que supuestamente vinieron de África. Você pode me contar algumas coisas sobre essa costume, essa roupa que usam de África, quais dança usam aqui de África, essa dança que é como se fosse uma briga? Como é o nome dessa dança que usam aqui? Capoeira? Isso. Então, também junto com os colonizadores também chegaram os escravos, né, os negros que vinham nos navios negreiros, e aqui no Brasil, né, também juntou-se os escravos com os colonizadores alemães, italianos, portugueses, e houve toda essa mistura, né, racial, tanto que o Brasil é um país multimiscigenado. Existem pessoas de várias cores, por causa das misturas, né, culturais, dos índios, os negros africanos e todos os europeus que vieram para o Brasil na época da colonização. E até hoje em dia existem, né, várias palavras de origem africana e indígena no Brasil. O que você pode me contar
acerca do império aqui em Brasil. Como foi que aconteceu esse império? Porque aqui não existia isso de presidente, sino que era um império brasileiro. Como era que funcionava isso? Como se deu? Bem, o Brasil, né, como foi colonizado pelos portugueses, então tudo que acontecia aqui no Brasil, todas as riquezas eram enviadas para Portugal. A partir de 1500, né, que o Brasil foi descoberto, aí todo esse tempo aí ficou refém da colônia portuguesa, da coroa portuguesa. Mas eles lá no Portugal e o Brasil aqui, né, com esse povo que foi dividido as terras nas capitanias. E a partir de 1800 aqui o governo português veio para o Brasil, né? Aí começou o primeiro reinado aqui no Brasil a partir de 1808, com a vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil. Dom João, né, chegou aqui no Brasil, e aí depois teve o casamento, né, de Pedro I com uma rainha, com a princesa da Áustria, e aí começou o primeiro reinado do Brasil. É uma história muito interessante, porque aqui existia isso de reinado, que é uma coisa interessante, que muitos países não sabemos, não conhecemos sobre essa parte da cultura, de costumbre, de presidente, poder ejecutivo, legislativo, judicial também. Que aqui. É importante saber sobre a esclavitud que existieron en los diferentes países, porque comenzaron con los indios que fueron usados como esclavos, después que trajeron personas de África también, como de otros países, diferentes países de que estamos hablando, pero específicamente aquí de Brasil, que fueron traídos muchísimos africanos usados como esclavos. Y aquí fue abolida en 1888 con la firma de la princesa Isabel. Gracias a Dios existió esa persona maravillosa que abolió la esclavitud. Entonces, allá en República Dominicana, que es uno de los países donde asisten novelas brasileñas, asistieron a esa novela llamada La esclava Isaura, que ahí cuentan algunos acontecimientos de lo que surgieron aquí en Brasil. E é muito importante saber sobre isso. E você pode falar algumas coisas sobre a independência do Brasil, que aconteceu com todas essas pessoas que se apoderaram do Brasil? Como foi que surgiu a independência? Em que ano foi? Bem, a independência do Brasil, né, houve muitas batalhas, né, internas para chegar até essa independência do Brasil. Tem um movimento chamado Inconfidência Mineira, né, que aconteceu na cidade de Minas Gerais, mas essa independência do Brasil só aconteceu em 22, dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro II proclamou a independência do Brasil, a independência de Portugal, né? Mas a independência da República, a proclamação da República só vai acontecer em 1989, 15 de novembro de 1989. Então, muita história se passou, né, de revoluções, de guerra de poder, até que em 1889 foi proclamada a República do Brasil. Tenemos aquí también que después de 1800, aquí con la entrevista, podemos continuar. Los principales presidentes de aquí, los primeros presidentes de Brasil, ¿cuáles fueron? Deodoro da Fonseca, né, a partir de 1889, né, quando foi proclamada a República, o primeiro foi o Deodoro da Fonseca. Depois teve Castelo Branco. Ok, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes. Y dentro de esos presidentes también tenemos algunos que se dieron, que fueron dictadores también aquí. Isso, também, né, em Brasil. Fechou-se o Congresso, né? É chamado o tal do AI-5, né, que eles falam tanto aqui hoje em dia na política atual. Fechou-se o Congresso e os militares é quem governaram durante vários anos, na ditadura, que muitos artistas foram exilados no exterior, muita gente sofreu, muita gente morreu por pensar diferente dos governos militares. Aqui eu tenho que dentro da ditadura de Brasil temos 1964 a 1967, tenemos Alencar Castelo Branco,
de 1967 a 1969 tenemos Arthur da Costa y Silva. 1969 a 1974 tenemos a Emílio Garrastazu Médici. Tenemos esos tres principales presidentes como dictadores de Brasil. Y en golpe de estado yo tengo aquí de 1964 el presidente João Goulart. Entonces esos fueron diferentes acontecimientos que acontecieron aquí en Brasil, como también en otros países. Por ejemplo, en la República Dominicana, a quien más recordamos es al presidente Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo, de los años 1930 a 1965. Y eso es, siempre dejan sus marcas, dejan sus huellas, también los presidentes, porque ustedes saben que son quienes dirigen nuestros países. Y vamos a continuar por aquí, hablando un poquito de la religión. ¿Cuáles son las religiones mayormente aqui que predomina no Brasil? No Brasil, a religião predominante é o catolicismo, né? Embora existam diversas outras religiões protestantes, mas a principal do Brasil é o catolicismo, né? A religião católica é que predomina na maioria dos estados. Aquí acontece también igual a otros países, como es el mío, República Dominicana, que la predominante es la católica, pero también existen otras evangélicas, la protestante, ortodoxa, y así. Entonces, ven que la historia se repite y acontece en diferentes países, alguna forma casi igual los acontecimientos. Diferentes años, diferentes personas, y así, todo depende siempre de cada uno de nosotros. Mas no seu país existe Umbanda e Candomblé? São religiões africanas que vieram com os índios, com os negros que foram escravizados durante muitos anos. Eles trouxeram também o Candomblé e a Umbanda. Existem também no seu país? Esa es una cosa que aquí en Brasil existe, eso de candomblé, umbanda, esa cosa de brujería. Allá existe brujería. Allá existe brujería. Aquí son religiones, umbanda y eso. Candomblé. Y candomblé. Son considerados religiones. Allá en Dominicana yo nunca oí hablar de esas cosas. Porque también se confunden mucho. Allá, por ejemplo, tenemos la fiesta del palo, que la gente comienzan a bailar y ahí supuestamente se montan, que vienen unos santos y que a veces los muertos bajan y se suben encima de las personas, y es así, la persona cae en el suelo y acontecen muchas cosas. Isso é candomblé, né? Allá les decimos fiesta del palo. Eso es una de las costumbres que tienen allá en República Dominicana, y la persona baila muchísimo. A pessoa dança muitíssimo a festa do pau. Mas das religiões assim que tenham a ver com danças e essas coisas, não. Lá temos muitos evangélicos, católicos, ortodoxos, protestantes e assim. Mas essas coisas assim, de invocar os santos e essas coisas, são as fiestas de los palos. As festas dos paus. Mas Umbanda e isso eu nunca ouvi não, na República Dominicana. E sobre a costume, você tem alguma coisa para falar? O que fazem aqui? Quais são os dias festivos que você possa lembrar? Porque aqui em Brasil tienen muchísimos días festivos, muchísimos días de fiesta tienen aquí en Brasil, lo que ustedes no se imaginan, que yo nunca había escuchado. Entonces você pode falar algumas coisas sobre os dias festivos que tem aqui no Brasil, alguns deles? Bem, nós temos a Páscoa, né, o Carnaval, além dos dias normais, que todos os países têm, apesar de serem épocas diferentes. Dia das Mães, que é segundo domingo de maio. Dia dos Pais, é o segundo domingo de agosto. Temos também Dia da Bandeira, Dia da Pátria. Acho que todos os países têm isso. Não tem Dia da Criança, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia de Finados. Então, mas muitos tem nos países, né? Então, São João, né, que é a festa junina, que acontece aqui em junho, e a festa julina também, que se estende a partir de julho, né? Junina e julina. Eso de Julina y Junina nosotros no conocemos.
No sabemos sobre eso porque en muchos países no celebramos esa fiesta. Aquí Día de los Confinados, el Día de los Muertos, que allá también se da el 2 de noviembre. Y aquí también surgen muchísimos más días que son festivos. Aquí inventa cualquier cosa, día de la magia negra, día negro. Dia 20 de novembro, que é dia 20 de novembro, que é dia da consciência negra, em homenagem a um grande escravo chamado Zumbi, Zumbi dos Palmares. Eso, aquí también celebran esa parte de ahí. Ese fue un negro que también luchó muchísimo para abolir la esclavitud, luchaba contra eso, porque eso es una crueldad muy, bien difícil de controlar, eso de la esclavitud con otras personas. Aquí también existen muchos otros días de fiesta, creo que 1 de abril. Não, 1 de abril é só uma cultura, né? Que é dia da mentira, não tem nada a ver com Isso, festa, não. isso, tem dia da mentira também, e dia da verdade não tem? Não. Tem dia do avô, dia do amigo, tem vários Olha dias. isso, quantas coisas, dia del abuelo, el dia del abuelo e la abuela. Não sei a data exatamente, não. Também Sei- tem? Abuelo e abuela? Ou é o mesmo Não, dia? é o mesmo dia, né? Tem dia Olha. da amizade. Mas esses dias não são feriados, né? Só um dia só comemorativo, só Ah, para as indústrias ganhar dinheiro, os shoppings faturar, né? Dia dos namorados, que é 12 de junho. aquí existen muchísimos días de fiesta. Yo tengo aquí, Brasil es un país muy grande, queda ubicado en América del Sur. Y aquí tengo la frontera que hace al norte con Venezuela, Guyana Francesa. Y al oeste con Colombia, Paraguay, Perú, Bolivia. Al sur con Argentina y Uruguay. Y toda la zona este del país está bañada por el mar Atlántico. Entonces cuando aquí hablamos cuál es el mar que baña Brasil, aquí hablamos que es el mar Atlántico, el que baña. Nosotros también nos gustaría saber, a gente gostaria de saber también si aquí no Brasil teve alguma guerra, alguma controvérsia, guerra civil, guerra fría, que acontece também em muitíssimos países, acontecem essas coisas, essas guerras. Aqui no Brasil também teve guerras. Não, com relação à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial, o Brasil acho que só participou da segunda, acho que foram enviados alguns combatentes para participar da guerra, mas o Brasil não teve guerras, não, só mesmo as guerras internas, né? De sobrevivência do povo brasileiro. Ay, gracias a Dios. Un país sin guerra, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Por lo menos que se mantenga la paz. La mayor guerra de aquí es con los políticos, porque aquí hay muchísima corrupción con respecto a los políticos. Que ustedes saben que se quieren hacer cada día más ricos, por más que tengan dinero, se quieren hacer cada día más ricos. Entonces eso es una de las cosas que acontece mucho aquí en Brasil. Y ya ustedes saben, alguna duda que ustedes tengan, las pueden preguntar, alguna cuestión, algún comentario que quieran hacer, lo pueden escribir aquí en bajo de mi canal, de este video. Y estamos aquí siempre a su disposición. Aquí surgieron algunas controversias, algunos conflictos. Aquí tienen unas cosas de Cabiji, de Minas Gerais. ¿Qué eran esas cosas? De Covid? Cabijis. Cabides? Que isso? Uma coisa assim, uma guerra, uma... Não, houve algumas guerras aqui internas no Brasil, teve umas batalhas, né? A Guerra dos Farrapos, teve Isso. algumas guerras assim, em algumas regiões do Brasil, né? Por causa dessa diversidade. Por o Brasil ser um país muito grande, né? Territorialmente, então houve muitas batalhas, né? Domínio de poderes de pessoas querendo controlar o Brasil, né? Tanto, o Brasil é formado por 26 estados e o Distrito Federal. É muito grande, né? Aquí tienen 26 estados y un distrito federal. Aquí tiene su bandera, su escudo. La bandera también tiene el número de estado, lo tiene representado por estrellas. Entonces la bandera de aquí es muy bonita también. ¿Cuántas cores que tiene la bandera de aquí de Brasil? A bandeira do Brasil é formada por 4 cores, né? Verde, amarelo, azul e branco. Cada cor representa
uma riqueza do Brasil, e tem uma faixa no meio escrito Ordem e Progresso. Eso es, orden y progreso. Es la frase escrita en la bandera de aquí de Brasil. Brasil tiene símbolos maravillosos, tiene costumbres, religiones. Brasil es muy rico. Entonces, si se interesan saber mucho más de Brasil, procuren ahí en Google, miren aquí mis videos, que siempre les estaré comentando algunas cosas que pueda ser de su interés. Las fiestas, las religiones, esas diferentes que le mencionamos, ese baile, la capoeira, también la capoeira que es traída de África. Y así hay muchísimas otras cosas más también. Aquí Brasil es un país que abre las puertas también para los inmigrantes. Entonces por eso estamos aquí. Nos sentimos muy bien aquí porque nos sentimos bien recibidos. Las personas son muy amables, personas maravillosas, personas acogedoras. Y aquí también te abren las puertas para que puedas conseguir un trabajo que no se te dificulte tanto. Si te preparas vas a conseguir un mejor trabajo como es en todos los países del mundo. Pero trabajo, si te dedicas con amor, con dedicación, con entrega, lo vas a tener siempre y seguro. Aquí no te van a recriminar porque seas extranjero. Aquí te abren las puertas y te dan oportunidad para tú seguir adelante. Entonces, muchísimas gracias, señor Antonio Cicenando de Melo. Que Dios les bendiga siempre, les acompañe y gracias por acompañarnos y brindarnos sus informaciones. Usted es un señor muy importante para la sociedad, ya que se dedicó su juventud a dar aula, a ser profesor en una escuela, que no es una cosa fácil. Esa paciencia que hay que tener con los alumnos, y usted por lo menos dedicó su juventud a esa parte. Le agradecemos mucho por brindarnos su información y esperamos poder contar con usted siempre y cuando precisemos. Foi um prazer. Muito obrigado e até mais. Chao, chao. Los quiero mucho y se cuidan. Chao, chao. Tchau.